Que isso é grave, evidentemente, então o advogado está defendendo justamente esse ponto, que é o ponto que a gente tinha observado. Então, assim, se chegou a uma fonte por meio da violação do sigilo da fonte, com a apreensão do celular. E isso é gravíssimo. Por quê? Porque senão, qual é o... Na verdade, vamos deixar claro assim. E se esse cara for um safado, Felipe? O que fica... Primeiro, o que fica de recado? Atenção, jornalistas, se vocês publicarem informações comprometedoras, ainda que verdadeiras, e normalmente é comprometedor porque é verdadeiro, sobre ministros do STF, seu celular pode ser apreendido, sua vida vai ser devassada, sua intimidade vai ser exposta, pelo menos, para os investigadores, e a gente vai descobrir quem é a fonte que está passando para vocês informações e a fonte vai ser responsabilizada. Tem um recado não só para os jornalistas, mas até para quem está pensando em vazar algum tipo de informação comprometedora para os jornalistas sobre a autoridade do Poder Judiciário. É um recado gravíssimo, é um recado de ditadura, então é preciso haver toda uma reação da imprensa nesse momento e da sociedade de uma maneira geral. Mais uma vez, mas não é a primeira vez. Eu estou apontando isso desde 2019, porque vamos lembrar, essa decisão foi tomada no âmbito do inquérito das fake news. O inquérito das fake news foi aberto, eu vou fazer um bom resumo aqui, bem sintético. Foi aberto em 2019 pelo Dias Toffoli, quando havia a investigação da Receita Federal que atingiu as esposas do Toffoli e do Gilmar, na época, esposas dos dois ministros do STF. E aí ele usou vários pretextos, colocou, vamos dizer assim, alguns motivos genéricos para justificar a abertura do inquérito das fake news, mas havia dois casos que incomodavam o Dias Toffoli. Um era a apuração da Receita Federal e o outro era a matéria sobre o amigo do meu pai, que era o codinome do Toffoli na Odebrecht. Então o Toffoli entregou a relatoria desse inquérito aberto ilegalmente, e você não tem previsão legal, depois eu posso voltar aos detalhes disso, para o Alexandre de Moraes. Não teve sorteio. E o Moraes virou relator. Imediatamente ele suspendeu a apuração da Receita, suspendeu 2 auditores, ficaram meses afastados do cargo, depois ele teve que mandar de volta para o cargo, sabe por quê? Porque não tinha prova de que eles tinham cometido qualquer tipo de crime. Pergunta se voltou a apuração. Não, ele suspendeu a apuração. A apuração que atingia 134 contribuintes, por coincidência, 2 esposas de ministro do STF, mas era uma apuração que estava sendo feita, um pente fino ali há anos. Não era uma coisa criada para atingir ministro do STF, num grande ataque antidemocrático, nada. Investigação feita pela Receita Federal. Não quer aparecer nisso, não faz sacanagem, né? Não tenha, pelo menos, transações financeiras consideradas atípicas, para a gente dizer o mínimo aqui, que é aquele indício inicial que leva a uma investigação. E, no outro caso, era uma reportagem sobre o codinome do Toffoli usado pelo Marcelo Odebrecht, que comandava uma empreiteira Odebrecht ligada ao esquema do petróleo. Então o Toffoli ficou muito incomodado com essas duas coisas, entregou a relatoria para o Moraes. Moraes suspendeu a apuração, suspendeu auditores e tirou a matéria do ar. Depois o Celso de Mello, que era ministro do STF, reagiu contra a censura. O Moraes mandou a matéria voltar para o ar, mas eles continuaram usando o inquérito das fake news para se blindar contra verdades inconvenientes. E eu falei disso porque eu estava apontando lá na raiz a censura à imprensa. A censura à imprensa e o abuso cometido contra a imprensa existe desde que foi aberto o inquérito das fake news. E teve um movimento no Congresso Nacional, sempre cito aqui, pela instalação da CPI da Lava Toga, quando o inquérito foi aberto e a família Bolsonaro sabotou. Bom, dito isso, voltamos agora. O Moraes, portanto, ordenou lá a busca e apreensão contra a fonte. O que acontece? São vários elementos que a gente tem que distinguir aqui nesse caso. Em primeiro lugar, o jornalista, que foi alvo meses atrás, ele não tem foro privilegiado no Supremo. E o inquérito das fake news é usado muitas vezes para isso, para que você contorne todo mundo essa tem falta foro de no foro Supremo, privilegiado. É só querer. Exatamente. Se o ministro quiser, se ele entender que você fez alguma coisa que o incomoda, você passa a ter o foro privilegiado, porque vira um ataque antidemocrático e aí tudo fica justificado pelo inquérito das fake news. Não houve contestação de que a família do Dino usava o carro oficial, então isso até onde se sabe é uma notícia verdadeira. Como é que é inquérito das fake news se a notícia é verdadeira, né? E a gente tem que separar, assim, um elemento antes dessa distinção que é muito importante, né? Que eu estava falando do recado para toda a imprensa. Ora, a gente está num momento
que vem na esteira do escândalo Master. O escândalo Master atingiu Dias Toffoli, atingiu Alexandre de Moraes, assim, mais diretamente, atingiu alguns outros ministros ali, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, que tem ligação com aeronaves do grupo do Daniel Forcaro, o Nunes Marques tem um filho que está ligado a uma consultoria. Mas que recebeu... esses caras teriam uns contratos, né? Pois é, mas a esposa do Moraes, como você sempre lembra aqui, tem um contrato de 130 milhões de reais, dos quais 80 milhões e 200 mil foram pagos do escritório dela com o Banco Master. Esse contrato veio a público pela imprensa, na coluna da Malu Gaspar no Globo. 80 milhões de reais, família. Vocês têm ideia de que dá para comprar várias empresas pelo valor de um contrato de serviços advocatícios? Pois é. Mas aí você reflita comigo, Igor. Veio por uma jornalista do Grupo Globo. E no caso da jornalista, não houve busca e apreensão contra ela. Moraes ia determinar uma busca e apreensão contra uma jornalista do Grupo Globo? Não, né? Talvez fosse mais pesado. E a pressão na sociedade, como todo mundo explorou esse assunto como algo grave e tal, ele não chegou a esse ponto, mas ele tentou, por outros caminhos, descobrir quem é que estava vazando informação a respeito da esposa dele e provocou aquela devassa em determinados órgãos, isso que também está estranho até hoje. Tem um desses casos, inclusive, eu ainda vou analisar e tal, porque tenho recebido aí informações a respeito e quero ver como é que o processo se desenrola. Mas isso é uma outra história. Fato é que contra um jornalista lá do Maranhão, que tem um site próprio, algo menor, vamos dizer assim, do que um veículo de comunicação tradicional, eles não tiveram a menor cerimônia. Eles foram para cima com tudo, cara. Então isso aí é muito grave porque gera o chamado chilling effect, né? Que é o efeito dissuasivo para quem quer que esteja pensando em dar uma informação, mesmo que verdadeira, repito, mas comprometedora. Seja jornalista, seja uma fonte. Aí é preciso fazer a distinção. Existe um negócio na administração pública chamado sigilo funcional. Então, um cara que está num cargo público, está num órgão de fiscalização, etc., ele não pode violar o sigilo funcional. Então, existe uma previsão legal para você punir o vazador quando ele é um vazador de uma informação que pertence àquele órgão, àquele estado, etc., e ele está ou esteve num cargo que requer o sigilo sobre as informações que ele manuseia, etc. Existe uma previsão legal para que essa pessoa seja punida? Existe. Existem punições disciplinares, etc. Ainda assim, essa pessoa ela tem de ser responsabilizada e punida pelo devido processo legal. Não são os ministros do STF que defendem o devido processo legal, não são eles que dizem não se pode combater irregularidade cometendo irregularidade. Foi o que o Edson Fachin mesmo disse outro dia lá no julgamento no CNJ, que puniu a Gabriela Hart da Lava Jato, um absurdo, mais um aí desses últimos dias. Então, na hora que é conveniente a eles, eles saem fazendo isso tudo. Mas, repito, o Raimundo Cotrim, que é esse cara que ocupou cargos públicos, etc. Se ele tiver vazado uma informação que ele não poderia vazar, porque no cargo que ele ocupou existe uma regra, etc., bom, ele está sujeito a um processo disciplinar, ou ele está sujeito a um processo, eventualmente, por crime comum, dependendo da gravidade do caso, daquilo que está previsto na legislação. Mas, se ele não tiver foro privilegiado, e se a descoberta não foi feita pelo devido processo legal, você está num esquema, num sistema abusivo. Então você descobre quem é o vazador se tiver indícios da investigação, mas você não pode apreender o celular de um jornalista, né, sob coerção, para descobrir quem é que estava passando informação para ele. Até porque isso está contraria escrito tudo na que eles pregam. Constituição. Pois né? Então, assim, eles estão subindo o degrau do autoritarismo. E isso acontece quando? Isso acontece, cara, quando essas autoridades muito poderosas, elas sentem o aperto. Elas se sentem um tanto encurraladas. Quando elas sentem que as informações a respeito delas podem comprometê-las mais, pode gerar algum tipo de responsabilização, de punição, elas tentam se antecipar e elas vão redobrando o autoritarismo.
Então, assim, o Renan Santos fez um vídeo, publicou agora no X a respeito desse episódio, eu já estava tratando no meu programa. Vamos ver agora como é que a imprensa reage. Eu estava vendo aqui, como você viu, antes de começar o programa, comentaristas de TV que já estão criticando, cada um no seu tom, evidentemente. Eu torço e espero, e acredito até que haverá editoriais nos grandes jornais. Acredito que o Estadão deva fazer algo nesse sentido. Tomara que a Folha também faça, que o Globo entenda a gravidade, que todos os jornais se pronunciem contra esse absurdo. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.